equilibrando nossos corações, levando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, e aos nossos benfeitores espirituais dessa casa tão amada, que preparou esse ambiente para nos receber. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui mais essa tarde. Ilumine nossos corações e nossas almas, abra nossas mentes para os ensinamentos que vamos aqui receber nesta tarde. Que o seu amor e a sua luz também envolva a nossa amada irmã Neuza. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje quem vai falar para nós é a nossa irmã Neuza. O tema da nossa palestra é No Caminho de Emaús. A fonte de consulta é Lucas 24, de 13 a 35. É uma passagem do Novo Testamento, né, que a gente vai ler já, para a gente poder melhor se inteirar. Então, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que o nosso aprendizado seja pleno, né, para que a gente, com certeza, saia daqui mais fortalecidos para enfrentar com sabedoria as nossas dores, as nossas lutas, os nossos desafios. Então, como foi dito, né, está lá na Bíblia, em Lucas. Aliás, só tem essa passagem em Lucas. Interessante. Do versículo, capítulo 24, versículo 13 a 35. Então, vamos lá. Tem como título, Os Dois Discípulos no Caminho de Emaús. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminham trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que o temesse Israel, que o remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, e desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não o achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se
iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Hora que ele partiu o pão, reconheceram que era Jesus. Bom, vamos conversar sobre isso, né? Essa passagem, Emmanuel também comenta aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 95, falando, tendo como título, ele comenta essa passagem, tendo como título O Amigo Oculto. É isso, o amigo oculto. O amigo aqui é aquele amigo mais precioso, mais amoroso, mais valoroso que todos nós temos, né? Sempre presente, com certeza, muito compreensível, fonte inesgotável de suporte, de ajuda, de perdão, de misericórdia, toda vez que a gente precisa. Essa passagem, se a gente for refletir, com certeza a gente vai perceber que nós precisamos aprender a viver essa intimidade com Jesus, que está sempre ao nosso lado e a gente não enxerga, não detecta, não sente, não vê, né? Ele está sempre ali ao nosso lado e nós precisamos aprender a ouvir a sua voz, a ouvir as intuições, a receber e perceber as inspirações que com certeza Ele permite através dos benfeitores e dos bons amigos que nos ajudam. Então, esse amigo que todos nós temos é Jesus, como a nossa passagem aqui diz, que nós precisamos aprender a sentir, e principalmente nos momentos de crise, porque essa passagem fala do momento doloroso, né? Emaús é uma cidadezinha próxima de Jerusalém. Então eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, né? Esses dois discípulos, né? E com certeza todos aqueles acontecimentos da morte de Jesus marcou, entristeceu, vamos dizer assim, mexeu com todos os discípulos, né? E como eles estavam ali, sentindo, como o texto fala, sentindo um amargor, uma desesperança, uma angústia, pelo fato do Cristo ter passado por tudo aquilo, né? Pelo fato do rumo dos acontecimentos, porque cheio de dúvidas, né? Cheio de insegurança. Onde tinha ficado aquela esperança que o Cristo fez brotar naqueles corações, né? Será que era o fim de tudo, daquela esperança que Jesus tinha acendido, não só nos corações dos discípulos, mas do povo todo que teve contato e que recebeu ajuda, milagre, palavras, né? Então, isso não serve para nós? Será que a gente não passa por um momento de crise, de perda, de dificuldade? Será que a gente não se comporta da mesma forma? Para no desespero, na angústia, na inconformação? Com certeza. Todos nós, é muito atual essa passagem. Muito. E serve para todos nós nos dias de hoje. Porque todos nós temos momentos de crise, de dificuldade, né, de desafios, de dor. E os discípulos estavam justamente nesse estado. Crise, dúvida, amargura, né? Por quê? Porque não tinham uma perfeita compreensão de tudo que tinha acontecido. E daí, o abatimento, a insegurança,
o medo, inclusive, e principalmente a negação. Quantas vezes a gente passa por um momento, eu sabia que ia dar nisso. Por que a gente parte para isso, né? Vamos falar. Então a gente passa também por isso na nossa vida, no dia a dia. Quando a gente enfrenta uma crise, uma prova, uma dor, né? E se a gente não passou ainda, com certeza nós vamos passar, né? E se não, o problema aqui de ensino e de fortalecimento para nós é o seguinte: se a gente não trata logo, justamente buscando a terapia que o Evangelho, porque isso aqui é o Evangelho, que o Evangelho propõe, com certeza isso vai se alastrando, né? Como uma erva daninha no solo do nosso coração, da nossa alma, e vai sufocando aquela semente que o Evangelho, que é que o Evangelho planta dentro de nós? Fé, esperança, confiança, né? É isso que o Evangelho planta dentro de nós. E se a gente não percebe que a gente está entrando nesse caminho negativo, vamos dizer assim, a gente se perde. Como os discípulos ali estavam perdidos. Mas nós precisamos aprender a enxergar isso e a brecar, usar os recursos que temos à nossa volta. Tem recurso? A gente não pode negar que não tem. Um primeiro recurso maravilhoso é a prece, né? Aliás, eu diria que é o recurso principal. Maravilhoso, porque com a prece a gente vai abrir a mente e o coração a inspirações novas. Que os benfeitores, né? Você viu que Jesus ali, ele se materializou, porque ele já tinha partido, ele já tinha morrido, para ajudar. Isso é uma simbologia, porque será que Jesus também muitas vezes não simboliza, não se materializa em forma de um amigo que vem nos dar um alerta, um livro, uma palestra, uma entrevista, uma música que a gente lê, uma inspiração? Com certeza, né? Com certeza. Então, uma prece, uma leitura edificante, justamente para acender a luz do entendimento, por que eu estou passando aquilo? Qual é a melhor postura nesse momento para não perder a cabeça? Essa leitura edificante vai acender uma esperança, um perdão que às vezes eu não quero dar, né? Ou então, ocupar-se no bem, fazendo bem ao próximo. Esquecer de si é uma coisa que a gente não faz, que quando a gente está em dor, em dificuldade, a nossa dificuldade é a maior. Então a gente nem enxerga a dificuldade do outro e não se dispõe a ajudar. Então, isso também é uma forma, porque como Deus usa os próprios seres como instrumento do bem para auxiliar outros, nessa hora eu estou sendo bem inspirado. A gente quer ser instrumento do bem ou do mal? Então, é uma outra forma de nós nos armarmos para sair daquela crise difícil, né? Uma outra coisa, procurar vigiar os pensamentos. Por isso Jesus disse vigia e ora. Pensamento positivo, que vai justamente abrir as portas da inspiração. Às vezes o anjo de guarda está querendo ajudar, mas a gente só foca no negativo, naquelas coisas, e não consegue enxergar um lado bom da situação. Então, você veja que são recursos que a gente pode lançar mão, justamente para deixar fluir a ajuda que eu preciso. Porque Jesus está querendo nos ajudar. Nós é que fechamos a porta. E é preciso recorrer a esses recursos que não custa nada, vamos dizer assim, para justamente entrando na sintonia ruim, e a gente acaba alimentando isso. Aonde vai nos levar? A que nos leva isso? No abatimento, como os dois discípulos. Não só o abatimento, a negação de possibilidades novas, ao entendimento da situação. O que eles estavam conversando? Duvidando de tudo. Foi isso que o Cristo que nós acabamos de ler. E aí, o que aconteceu aqui na passagem? Os olhos se fecham. Acontece a mesma coisa conosco quando a gente embrenha naquele pensamento negativo e os olhos se fecham, né? O que significa isso? A nossa percepção espiritual se fecha.
aquele andarilho que estava junto, que estava andando junto, não reconheceram. E aqui a gente precisa levantar que não é nem questão dos olhos materiais, dos olhos físicos, né? É uma questão de visão espiritual, que nós não temos quando a gente está diante da dificuldade, diante da dor. O que o texto falou? Que a deles estavam obscuras, encobertas, né? Pelo véu da amargura, do pessimismo, da angústia, do desânimo. Isso é uma lição maravilhosa para nós, para que a gente não deixe isso acontecer conosco. E diante das provas, com certeza, quantas vezes a gente já não tomou esse caminho? Veja a simbologia, né, o ensinamento dessa passagem evangélica. Esse caminho de Emaús, é bom lembrar também, é de Jerusalém para Emaús. Eles estavam se afastando de Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Aqui, para os judeus e na Bíblia, Jerusalém é um símbolo, significa cidade da paz. Significa, principalmente no contexto das Escrituras, era um símbolo da elevação, da comunhão com Deus. Justamente é o lugar mais alto que uma criatura pode alcançar, né? No sentido espiritual. É isso que representa Jerusalém, que seria assim a comunhão com Deus, com o divino, com os benfeitores, ou a construção da paz íntima, da paz interior. Por isso que eles não tinham mais isso, né? Como os discípulos se afastavam de Jerusalém, isso é um movimento que acontece justamente conosco quando a gente entrega o motivo, quando a gente vive uma crise, um problema. Qual é a nossa tendência de justamente quando a gente está diante de um problema? Se afastar de Jerusalém, se afastar de Deus, né? Sair daquela paz interior, né? Cair nas malhas do pessimismo, da angústia, do medo. A gente acha que é vítima e não é. Precisamos ler mais o livro Céu e Inferno. Lá tem um capítulo maravilhoso que faz a gente entender profundamente como é a justiça divina. Como nós criamos, em função das nossas escolhas, das nossas atitudes, sofrimento para daqui a pouco, na vida espiritual e para as próximas encarnações. Porque Deus é justo, justíssimo. Se eu admitir, se eu pensar que eu estou passando por uma coisa que eu não mereço, eu estou acusando Deus de injusto. Deus não é. Quem é somos nós, né? E o interessante aqui nessa passagem, né? O desconhecido apareceu na estrada, como um mísero peregrino. Olha esse aspecto, isso aqui também tem uma lição que a gente precisa entender, né? Que, como foi falado aqui, esclareceu as verdades da Escritura e exaltou a cruz e o sofrimento. Olha que interessante. Isso aqui tem uma simbologia nos dias de hoje. Significa o quê? Sempre que o coração na terra está perdido nesse emaranhado de negativismo, de dor, de problema, de situação, né? E ele está afastado da paz interior, Jesus, como bom pastor, vai atrás daquela ovelha, com certeza. E vem, como na passagem, com um disfarce, que é para a gente poder aceitar, com certeza. E olha que ele é o governador do planeta, espiritual do planeta, né? Como está lá na Bíblia, a gente lê Rei dos Reis, o ser mais luminoso que pisou na face da terra, né? Que se vestiu de carpinteiro, que era para a gente ter uma intimidade maior com ele e aceitar os seus ensinos, ocultando a sua grandeza, a sua luz, para não cegarmos, para criar justamente esse vínculo de intimidade que a gente ainda não aprendeu, não desenvolveu, né? O que a passagem diz? Que ele se disfarça das mais diferentes formas, ele oculta a sua grandeza e vem oculto. Para nós, o que simboliza isso? Vem numa mensagem que a gente leu, num livro, numa palestra, numa pessoa que a gente encontrou e ao nos ver tristes, a gente conversa e ela dá aquelas palavras de estímulo, de
coragem, de fé. Vem justamente numa música, numa palestra, num livro maravilhoso que a gente está lendo e que, através daquele livro, a gente teve uma tomada de consciência. É isso. O mestre se faz sutil, singelo, oculto, de diferentes maneiras, justamente para nos alcançar e nos auxiliar. O mestre é assim e a gente não percebe. Atuando por meio de mensageiros, por meio de benfeitores, justamente usando diferentes maneiras para chegar no nosso coração, na nossa mente e fazer a gente acordar. Atuando justamente por meio de pessoas, porque, como eu falei, nós somos instrumentos uns dos outros, onde Deus e Jesus nos fazem de instrumento do bem ou do mal, justamente para explicar o porquê das coisas, por que a gente está passando aqui, né? Por que dessas provas, por que dessas dificuldades, dessa dor, né? Por que ou onde essa luta vai nos levar depois. Por isso que vale a pena você ter paciência, tolerância. É coisa que a gente às vezes não quer entender. Esclarecendo, como foi falado aqui, as verdades das Escrituras. Quando na Bíblia a gente lê isso, o que a gente deve entender? Justamente das Escrituras. O que as Escrituras são as leis divinas aplicadas na nossa vida. Eu aplico as leis divinas na nossa vida ou estou ali no automático, onde o orgulho e o egoísmo me ditam como eu devo me comportar? Então, esses amigos vêm mostrando o que vem depois da luta. Como as palavras aqui do peregrino para os discípulos. O que o peregrino? Que depois da cruz vem a ressurreição. Como é que nós devemos interpretar isso? Como bênção. Lembrando que as nossas lutas, as nossas dificuldades, a situação difícil que a gente entende, que a gente passa, nos preparam para uma nova versão de mim mesmo. A gente não para pensar nisso. Num novo modo de ser que eu preciso aprender, renovado, mais amadurecido. As lutas são para isso, com certeza. É como a gente vê lá nos livros de André Luiz, a gente lê e a gente vê como os benfeitores, a espiritualidade trabalha para uma reencarnação, para uma ajuda, para reerguer alguém. É o Cristo na nossa vida. É tudo por intermédio, em nome do Cristo, vamos dizer assim, né? Todo aquele trabalho espiritual, justamente, às vezes, muitas vezes, né? E aqui na casa também, durante o sono, para que a gente entenda, não se revolta, calma, tenha paciência, inspira as pessoas a ir aqui ou ir lá, ou consultar isso, vai no centro espírita fazer uma entrevista, vamos ver palestra, vamos ler um livro, tudo isso é inspiração divina em nome de Jesus. Eles todos agem em nome de Jesus, com certeza, né? E saindo aí pelos caminhos do mundo para auxiliar, para reerguer essas criaturas que caem nessas faixas do pessimismo, da revolta, da angústia e principalmente das aflições, né? Como eu falei, Emmanuel, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala assim aqui, ó: ambos os companheiros que se haviam emaranhado no círculo das contradições ingratas. É a nossa visão quando a gente está lá ruminando o problema e não resolve. Experimentaram agradável bem-estar ouvindo a argumentação confortadora. Jesus atende, Jesus consola, Jesus vai iluminar. Confia, né? Confia, com certeza. É uma lição maravilhosa essa passagem evangélica, porque eles falam aqui, a mensagem nós lemos que só depois que eles chegaram na hospedagem é que sentiram esse refrigério, essa calma, né? E no partir do pão, e convidaram, né, o peregrino para comer junto. E no partir do pão,
acordarem. É o Cristo. E o Cristo, num estado de dedo, sumiu. Interessante isso. Mas essa era a capacidade do Cristo, né? Com certeza. Jesus é a nossa hospedaria, é o nosso equilíbrio, é o nosso consolo. A gente busca, precisamos buscar mais, né? E a gente precisa, nós deveríamos ser mais gratos por tanta ajuda que nós temos, porque a própria coleção de André Luiz mostra isso para nós. Em especial no livro difícil, Evolução em Dois Mundos, que vai abordar todo o nosso processo evolutivo, desde o reino mineiro, desde quando saiu das mãos do Criador, mostrando que sem esses mensageiros divinos, em nome de Deus e em nome de Jesus, a gente não teria chegado até aqui sozinho, impossível. E como nós dependemos, nós precisamos, e a gente não aprende, vamos dizer assim. Então, vamos confiar mais, fazer a nossa parte, né? Porque todos nós temos o caminho de Emaús. Mas é para ficar nessa sintonia baixa? Não. Com certeza, nesses momentos, ser mais humilde, mais resignado e obediente. O Evangelho fala assim, que obediência é o consentimento da razão. E resignação é o consentimento do coração. Tudo aquilo que a minha razão aceita como certo, eu consinto, eu ajo, eu aceito. Tudo que o meu coração aceita e sente como verdadeiro, eu embarco. Não vamos embarcar nessas coisas negativas. Vamos embarcar no sentimento do bem, da paz, que o Cristo nos envolve e sempre porque quer que a gente saia, né? Produza, vamos dizer assim. E para terminar, olha as palavras de Emmanuel, aqui no último parágrafo. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, aqui ele está se referindo ao Evangelho, jamais poderá olvidá-lo. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, o minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. O que a gente está esperando? Fazer a nossa parte. Confiar em Jesus e estar aberto a essas inspirações divinas que sempre querem nos auxiliar. E não ser aquela pessoa revoltada que guarda mágoa, vamos olhar para frente e criar futuro bom. Muita paz, um bom final de semana. Envolvidos pelo espírito de paz e amor e harmonia, levar os nossos pensamentos e agradecer. Obrigado, amado Mestre Jesus, por esta tarde abençoada e de ensinamentos. Permita que possamos ter absorvido o máximo dos seus ensinamentos, Mestre, e levá-los para as nossas vidas. Tentar colocar em prática o máximo que conseguimos. Amado Mestre, obrigado pelo dom da vida, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Obrigado, Senhor, por tudo que temos até hoje. Nos envolva com a sua paz e sua luz. Que seu amor possa envolver os nossos entes queridos, os nossos lares, os nossos familiares, a todos aqueles que têm seu nome nos cadernos de orações, para que o bom Pai chegue a todos eles
sempre estar no caminho do bem, auxiliar o nosso próximo e a levar o seu Evangelho a todos os lugares. Obrigado, Pai, mais uma vez, por esta tarde abençoada e pelos seus ensinamentos. Que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Gostaria de pedir a todos os irmãos que permanecessem com seus pensamentos elevados ao alto, para que possam entrar no momento de paz, tomar sua paz, sua água purificada, retornar aos seus lares, certos de que receberam todo o amparo e todo o amor que aqui viemos